Fala moçada, estamos aqui para mais um vídeo na cola da prova e hoje o assunto é administração do Brasil colonial. Fiquem ligados. Passado mais ou menos 30 anos da chegada dos portugueses no Brasil, o rei de Portugal começou a cogitar a possibilidade de colonizar o território, de ocupar o território. A questão que veio na cabeça da corte portuguesa e do rei é como administrar um território tão imenso. Mas o que era de fato administrar a nova colônia? Precisava ser criado um jeito de que a colônia fosse defendida, que ela fosse efetivamente ocupada, que a justiça portuguesa se fizesse no novo território e que Portugal ganhasse dinheiro com isso. Precisava criar um sistema de impostos. Portanto, em 1534, o rei português, Dom João III, ele cria o sistema de capitanias hereditárias. A ideia básica era dividir o território em vários lotes e entregar na mão de particulares. Ou seja, não ter custos para a coroa. Esses lotes seriam entregues para membros da pequena nobreza, que a partir de então deveriam administrar grandes lotes de terras aqui no território brasileiro. Mas o custo disso era enorme, era gigantesco. O gasto que esses capitães donatários, como eram chamados, os donos desses lotes, era enorme e eles aos poucos foram desistindo da empreitada. Apesar das vantagens serem imensas, esse capitão donatário, por exemplo, ele teria o direito hereditário e vitalício sobre essas terras. Mesmo assim, era muito complicado, era muito custoso. Tinham índios hostis, tinham animais selvagens, tinha uma selva densa e inexplorada, além da distância. O Brasil era muito longe de Portugal. Com a desistência dos capitães donatários, Portugal não teve outra escolha a não ser colocar funcionários públicos para administrar esse território. Ou seja, a ideia inicial, que era não gastar, foi por água abaixo. Tá bom, vai, bem da verdade, uma ou outra capitania, como foi o caso de Pernambuco e São Vicente, permaneceram na mão dos proprietários originais, mas o resto, as outras 13 capitanias, elas foram devolvidas para Portugal. E assim Portugal, em 1548, decidiu criar um sistema complementar. O sistema administrativo chamado de Governo Geral foi criado no intuito de centralizar a administração portuguesa aqui no Brasil. Foi enviado para cá um governador geral, que seria o grande responsável por toda a administração, pelas questões gerais associadas ao Brasil colonial. Nesse momento, Portugal também pensou em criar uma administração local. Daí surgem as câmaras municipais, que eram órgãos responsáveis por administrar determinadas localidades, determinados povoamentos que abrangiam algumas fazendas, algumas pequenas vilas. As câmaras eram administradas pelos denominados homens bons, que eram geralmente os fazendeiros, os senhores de terra, a aristocracia local. O poder da coroa era muito distante, Portugal estava muito longe. Mesmo o governo geral era uma coisa distante do dia a dia das pessoas. Portanto, as câmaras municipais eram o que, de fato, afetava o dia a dia e tinham um peso real na vida do colono. Para facilitar o nosso entendimento sobre essa administração, vamos pensar assim. O governo geral ele era responsável por todo o território, como seria o equivalente a um presidente da república. O capitão donatário ele era mais ou menos como um governador, ele era responsável por uma localidade, uma extensão mais ou menos como um estado. E as câmaras municipais eram responsáveis por uma localidade menor ainda, como se fosse um município, cada um com as suas atribuições e as suas responsabilidades. Esse sistema administrativo criado lá no início da colonização, ele perdurou por quase 3 séculos, com algumas mudanças, algumas alterações no decorrer do tempo, para adequar à realidade brasileira. Ele funcionou male, não funcionou tão bem assim, mas era o que tinha, né? Agora a gente vai dar uma olhada nessa questão da Unesp que caiu em 2017. Fique ligado. Caracterize os sistemas administrativos das capitanias hereditárias e de governo geral empregados na colonização brasileira. Indique 2 diferenças entre esses sistemas. Aqui o aluno poderia colocar, por exemplo, que tanto o sistema de capitanias quanto o sistema de governo geral, eles foram criados com o intuito da defesa, com o intuito da colonização efetiva, para cobrar imposto, para garantir que Portugal defendesse esse território. Já no que diz respeito às diferenças, seria interessante, por exemplo, colocar que o sistema de capitanias hereditárias era particular. Cabia aí a um particular que tinha um direito hereditário e legaria para os seus descendentes a administração desse território, desse lote. Enquanto o governo geral era a administração de um funcionário da coroa que veio enviado para o Brasil e seria responsável por todo o território, diferente das capitanias que eram lotes. É isso aí por hoje.
Valeu, pessoal, por assistir mais um vídeo do Na Cola da Prova. A gente está aqui toda terça e quinta, não esquece de se inscrever. Valeu, obrigado e até a próxima.